Cara, de verdade, eu tomei a melhor decisão que foi começar a procurar os meus clientes próprios. Não tem outra coisa para dizer. Mas não é bem assim as coisas também, né? Acabei de sair de uma reunião, né, de uma apresentação de relatórios, que é um cliente, não é um cliente muito grande, não é um cliente tão, como é que diz? Tão trabalhoso, mas ele requer uma atenção necessária devido a ser no Google, né? E o funcionamento de anúncios no Google, ele é um pouquinho diferente. Porque você tem que trabalhar com palavra-chave, você tem que trabalhar com anúncios. E uma coisa que eu acho muito legal dos anúncios no Google, o que que é? É a questão de você ter que pensar. É literalmente isso mesmo, você tem que pensar nas coisas. Porque no Google tudo é muito reduzido, né? Você só tem 30 caracteres para os títulos, você tem 90 caracteres para as descrições, e você precisa colocar muitos títulos, só que são títulos reduzidos. E uma parada que é muito legal disso, né, da questão do Google, que você ser limitado acaba que a sua criatividade ela tem que aumentar, ela tem que potencializar, você tem que buscar novas referências. E aí o que que eu fiz com esse cliente, né? Ainda estou passando, né, por uma dificuldade que é o quê? A questão do baixo volume de leads, né? Assim, nesse contexto, e ele anuncia o quê? Ele anuncia R$ 1.200 por mês. Isso dá por volta, a depender do mês, se é 30 ou 31, por volta de 39 a R$ 40 por mês, né? Quer dizer, por dia, né? Isso dá por dia, os 1.200. E aí, cara, é muito diferente ter que anunciar com esse cliente, porque ele não precisa de um volume muito grande de leads, porque o produto dele tem um ticket muito alto, né? O ticket dele é muito alto, então às vezes na casa de 10k por aí. E aí, hoje foi dia de apresentar relatório. E, cara, eu tava nervoso para cacete. Não sei porquê, já é o terceiro mês que eu apresento relatório. Só que o que tava pegando no ponto era a questão de que eu tinha que trazer soluções melhores. O que que eu fui fazer? Eu fui estudar o cliente. Né? Eu literalmente parei e estudei o cliente de verdade. Ele tem muito blog, ele tem muitos posts no Instagram. E são posts com conteúdos muito ricos. E, e aí eu fui entender por quê. No início da nossa conversa com o cliente, que eu comecei a conversar com eles, a trabalhar, eu vim de indicação, né, de uma outra colega minha. E aí, o que que aconteceu? Eles sempre falavam pra mim, só tomar um café aqui rapidinho, hein? Eles tinham medo de parecer uma agência que conta mentiras, né? Trazer resultados e esses resultados acabar parecendo mentira. Só que o que que ocorre? Eu não vou dizer aqui certinho, né? Até por questões de, de confidencialidade e tudo. Mas o que que acontece? Esse cliente, ele tem resultados muito expressivos, né? Ele é da área de comunicação e tudo. E ele tem resultados muito expressivos. Ele não precisa mentir, né? Ele desenvolve aí com as estratégias, né, para as empresas e assim, é focado na comunicação da empresa, né? Então assim, é, o trabalho deles é potencializar, dar relevância dentro da mídia, né, de rede social e também da mídia tradicional para empresas. Então, assim, é algo extremamente legal que eles fazem. É muito legal. Assim, é uma parada que eu acho muito maneiro, porque não necessariamente eles utilizam tráfego pago e eles trabalham muito de maneira orgânica. E essa questão de ser orgânico acaba que muitas vezes os clientes deles, as estratégias, são inseridas, né, dentro de grandes veículos de comunicação, né, Globo, é, programas dentro da Globo, por exemplo, como Fantástico e várias outras. Só que o quê? Eles tinham um pouco de medo de falar sobre os resultados deles. E
parecer que a pessoa chegar a eu vou aparecer no Fantástico. E isso acabar eles não conseguindo traduzir. Por quê? Não é simplesmente você chegar, você vai aparecer no Fantástico a partir das estratégias dele. Existe uma estratégia, uma consistência de aplicação dessa estratégia a partir do ponto de partida em que eles definiram todo esse escopo para se chegar a um resultado final. E aí eu falei, olha, hoje a gente precisa mudar um pouquinho essa comunicação, porque era tudo muito lúdico, né? Os títulos, as descrições eram muito subjetivas, né? Não, era muito o que e faltava um pouco do como, né? E esse o que ainda era muito subjetivo. E aí eu fiquei muito apreensivo porque eu precisava trazer soluções melhores. E aí, a partir do momento em que eu comecei a estudar o cliente, estudar aquilo que ele já fez, já faz e tem potencial para fazer, eu comecei a entender, eu consegui sintetizar nessas duas coisas. Eles já fazem o que, né? A maioria dos títulos é nessa pegada mais de o que. Só que o que, por o que, você não chega em lugar nenhum, fica tudo muito subjetivo. Você não consegue entender, né? O lead, a pessoa, melhor traduzindo, parar com essa linguagem muito de marketing, mas é a pessoa que vê o anúncio, ela não conseguia encaixar para a realidade dela. Será que realmente essa empresa, né, vai conseguir me ajudar? Vai conseguir potencializar a minha comunicação? Vai conseguir ajudar a minha empresa a criar um senso de comunidade, de tribo? Criar fãs realmente da marca, da empresa? E aí eu consegui traduzir isso, né? Trouxe vários insights para ele. Eu trouxe duas camadas. Uma camada que é continuar trabalhando essas ideias de gerar a autoridade para o cliente, né? A partir dessa autoridade do cliente, quando o usuário vê, quando a pessoa vê o anúncio do cliente, ele vai entender, ele consegue me ajudar. E também agregar uma parte um pouco mais vendável, uma parte um pouco mais de resultados, que seria o como, junto nessa comunicação para os títulos e descrições. E aí eu consegui reunir essas duas colunas, trouxe em cada uma delas mais de 10 ideias, né? A gente não bateu o martelo já em como vai ser o título, mas o que eu vi? E uma coisa até que me ajudou, né? Eu comecei a ler esse livro aqui, né? Isso é Marketing, do Seth Godin. E foi ele que me deu esse insight, né? Ele que me deu essa ideia, parar de falar inglês. Estamos falando aqui o português e também parar de falar essa linguagem muito marqueteira, né? Isso não conecta com isso. Mas a ideia, né? A partir do livro me surgiu essa ideia da questão do o que e do como. E aí, a partir disso, eu consegui sintetizar melhor essas duas colunas de ideia, esses dois potes de ideias para a gente trabalhar. E aí, agora chega a parte mais legal, né? Que é construir realmente todas essas ideias, concretizá-las através de títulos e descrições para a gente realmente conseguir alcançar a pessoa correta, né? Alcançar e conseguir gerar esse lead, gerar essa conversa, gerar esse contato da pessoa que está procurando ali com eles através dos anúncios do Google, né? Então, eu queria trazer essa visão de que antes de entrar nessa reunião, eu estava até pensando, caraca, eu acho que está me dando muito trabalho, eu vou dispensar esse cliente. Só que aí eu ia dispensar e ele ia ficar com o quê? Né? Assim, eu ainda presto serviço para uma agência, enfim, mas isso é um cliente próprio meu, né? Um cliente só meu, da minha agência. E aí eu parei e pensei, tá, mas eu quero fugir da responsabilidade, eu quero fugir como é que diz? Desse desconforto, e aí só que é no desconforto que a gente cresce,
Então eu consegui sair da reunião muito feliz, porque eu consegui trazer essas ideias, trazer uma solução, ainda não é a solução por completo. Essa é uma solução que ela está 50% concluída, e os outros 50% é para a gente ter que fechar, na verdade, mais 75%, fechar 75% dessa solução. Vai ser a partir de segunda, que a gente vai traçar certinho as ideias que eu vou levar para eles de títulos novos e descrições, dentro desses dois escopos. E os outros 25% para completar os 100% é a partir de quando os anúncios realmente começarem a ser veiculados, a gente conseguir entender realmente que a gente consegue atrair esse cliente de maneira bem, bem estruturada. A gente consegue atrair realmente o cliente correto para dentro dessa empresa, né? Trazer o lead correto para dentro do cliente. Então, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa experiência que eu tive hoje, né? Hoje é o quê? Dia 11/7. Então, eu tive essa experiência hoje que foi bem interessante, bem legal. E me trouxe essa reflexão de que é no desconforto que a gente cresce. E se a gente foge desse desconforto, a gente foge de procurar soluções, acaba que a gente perde oportunidades. E quando a gente embarca nesse desconforto, a gente busca a solução diante desse enfrentamento do que parece ser ruim, que parece ser incômodo, a gente sai mais forte, sai feliz, a gente sai com um orgulho interno muito bom, porque a gente sabe, eu consigo resolver a parada, eu consigo resolver o problema, e principalmente a gente sai com mais referências de quando a gente chegar no próximo. Quando a gente chegar no próximo obstáculo, já no próximo problema, a gente já tem mais referências, né? A gente já tem uma bagagem maior na nossa mochilinha, porque a gente enfrentou aquele problema anterior, encontramos solução, e essa solução, mesmo que ela não seja aplicada 100%, da mesma maneira que ela foi aplicada pela primeira vez, mas ela já é um pontapé inicial para quando você precisa utilizar de novo. Então seria, por exemplo, você está correndo uma corrida, você começasse já 4, 5 passos à frente, porque você lá atrás já se preparou melhor para conseguir ir melhor nessa maratona e melhor nessa corrida. Então, busque, não fuja dos medos, enfrente-os, entenda-os, ache soluções e aplique essas soluções, porque o resultado ele é muito gratificante. Então valeu, falou, eu sou o Sorriso, esse daqui é o canal Sorrisando. Tome sempre sua xícara de café e temos vídeos aqui todos os dias aqui no canal Sorrisando. E por último, vamos sorrisar a vida. Falou!